Te convido agora a adorar ao Senhor Jesus. Te convido agora a entoar louvores a Ele. Que de todo o teu coração tu possa dizer o quanto que Ele é bem-vindo na tua casa. O quanto que Ele é bem-vindo ao teu coração. Porque não há nada igual, não há nada melhor do que a presença do Senhor, do que a presença do Espírito Santo. Então que você possa cultuar Ele nessa noite. Que você também possa louvar, que você também possa prestar a sua adoração. Porque o Senhor Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Digno de louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Cantemos a Ele nessa noite. Recebe, Espírito Santo, a nossa adoração a Ti, em nossos lares. Vem, vem, vem. Espírito Santo, vem sobre nós. Doce amor, Ele liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Juntos para Ele. Não há nada igual, não há nada melhor, e a que se compara a esperança viva. A tua presença, doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, então convide Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Só tu és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós queremos ser inundados, Senhor, por ti. Vamos provar esse amor. Deus, és maravilhoso. Declare, vamos provar. Provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Declare isso agora para Ele. Vem inundar, Peça para encher Ele inundar esse agora o ambiente que você está. lugar. É o Nós te desejamos, Pai. desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós queremos mais a tua presença, não importa onde, não importa que horas, nós queremos mais de ti. Oh Senhor, vem agora sobre nossos lares, enche com a tua presença agora, sobre cada vida, cada criança, adolescente, jovem. Não importa a idade, não importa o que você fez, Ele perdoa, Ele te ama, Ele te chama. Que nessa noite você possa declarar o seu amor pelo Senhor. Não importa as circunstâncias em que nós estejamos vivendo hoje, eu quero te dizer que Ele ainda é o mesmo de ontem, e eternamente será o mesmo Deus bondoso, misericordioso. Ele é aquele Deus que perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Não há limites para o agir do Senhor. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Estamos vivendo em um tempo de arrependimento. Estamos vivendo um tempo que é preciso se achegar mais ao Senhor. Que é preciso entregar tudo a Ele, tudo que nós temos. Sabe, o Senhor Jesus, Ele quer tudo que nós temos. Ele não só quer somente as coisas boas. Ele quer as nossas falhas, nossos erros. Porque Ele quer colocar azeite sobre as nossas feridas. Ele quer nos curar.
Que nessa noite você possa entender esse amor. E que o seu coração venha palpitar pela presença dEle. Que o seu coração possa chamar por Ele. Porque nós só queremos o Senhor. Nós só queremos a Tua presença. Então declare. Só quero ver você. 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 Queremos te ver, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Declare para ele ouvir. Ver você. Te adoramos, Deus. Te adoramos com tudo que somos, com tudo que temos. És adorado. E eu quero te convidar agora para a gente continuar adorando a Deus. Porque a gente adora a Deus durante todo o nosso dia, nossa semana, durante todos os momentos. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de oferta, que está no livro de Mateus, a partir do verso 16. É uma palavra que eu já tenho meditado nela há algumas semanas, e Deus falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja. Mateus, verso 19... Mateus capítulo 19, verso 16, vai dizer assim: O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre o seu pai, sua mãe e ame ao seu próximo como a si mesmo. Tenha obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres.
então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Queridos, eu queria compartilhar com você, essa noite, o coração que Jesus quer de cada um de nós. Eu creio que Jesus não chamou aquele homem simplesmente para dar algo aos pobres, mas Jesus testou o coração dele. Jesus testou o coração dele no sentido de ver até onde ele queria, de ver até onde ele quer caminhar com Jesus. E essa mensagem é muito atual para os dias de hoje. Você pode honrar a Jesus e continuar a sua adoração com as suas ofertas e os seus dízimos. É verdade, a igreja está fechada, mas a obra continua. O plano de Deus aqui na terra continua. E se você tem esse desejo no seu coração de investir no reino de Deus, para que o evangelho vá mais longe, para que o evangelho alcance mais e mais almas, você pode fazer através das suas ofertas e dos seus dízimos, amém? Então eu queria te convidar a estar ofertando, a dizimando. Aí na sua telinha vai aparecer a conta da Paz Church Quixeramobim. Se você quiser também, você pode estar nos comunicando, se comunicando com a igreja, com os líderes, através do WhatsApp. Também vai estar na sua telinha aí. E toda sexta-feira, às 19 horas, de 19 às 20 horas, nós temos um expediente administrativo aqui na igreja. Se você quer trazer a sua oferta, o seu dízimo, também se você quer receber a oração, você pode estar aqui conosco nesse horário. Toda sexta-feira, de 19 às 20 horas. Amém? Eu queria orar pela sua vida, queria agradecer ao Senhor Jesus. Então coloque a sua mão aí no seu coração, onde você estiver. Nós vamos estar orando. Amém, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa generosa que tem investido, Pai, no teu reino. Eu te agradeço porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, prosperando. E eu creio, Pai, que eles vão estar tendo um coração disponível para ajudar na tua obra, no teu reino, e indo além do que o moço quis ir, indo além, Pai, para fazer a tua vontade. Eu oro, te agradeço, eu declaro que o Senhor vai proteger, o Senhor vai dar ordem aos anjos, nenhum mal chegará à casa deles, porque o próprio Senhor os abençoará. É isso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, oferte, dizime na casa do Senhor com alegria. Deus abençoe. Amada igreja, graça e a paz, a boa noite a todos e a todas que nos assistem agora por nosso culto online. Ainda dá tempo de você compartilhar para alguém, para estar acompanhando com a gente. Envie esse link para alguém, para a gente estar em comunhão hoje aqui, sendo edificados nos nossos lares, sempre buscando mais da presença de Deus e do que Ele tem para nossas vidas. Porque são grandes as promessas que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? Então essa é a hora, esse é o tempo. E assim eu quero meditar com a igreja hoje, iniciando uma série sobre identidade e reino de Deus. É a mensagem que eu trago hoje para a gente entender que Ele te chama pelo nome. Ele chama eu, você. Ele nos chama pelo nosso nome. Se estamos reunidos agora, é muito maior do que eu enquanto pregador ou dessa igreja, mas é porque cremos no nome de Jesus. Ele nos faz nos unir, Ele nos faz ter esperança. Ele nos faz continuar essa caminhada. É por isso que nos reunimos. É por isso que nós cremos. Porque Ele é o centro da nossa fé. E Ele te chama pelo teu nome. Diga para quem está do seu lado aí. Jesus te chama pelo teu nome. E são nomes variados, são muitos nomes. E a gente vai entender um pouco disso hoje também. Mas eu quero iniciar falando com a igreja sobre o que é reino de Deus. A gente assiste filmes sobre reinos, séries. Existem diferentes tipos de reinos, como o comunismo, existe o tempo dos reis e das princesas. Existe também um reino que também ele é democrático, mas é um reino também que vivemos, ele também simboliza isso, como é no nosso país. Então existem diferentes tipos de reinos dos quais governam o mundo. Mas Jesus ele também deixou uma mensagem sobre o reino.
Ele falou diversas vezes sobre o reino. A mensagem de Cristo simbolizava e se centralizava nesse reino. E é sobre isso que nós vamos meditar agora. Eu quero que você abra sua Bíblia desde já em Mateus, capítulo 4, onde nós vamos estar fazendo essa introdução e essa meditação aqui na palavra. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Você já fica pronto aí para a gente fazer a nossa meditação. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quero fazer uma oração por esse momento, por nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo que Tu fez por nós, pelo reino dos céus que está sobre a terra através da Tua vida, que está sobre a igreja, sobre cada um de nós. Que a gente seja cheio da plenitude do Teu Espírito, do que o Teu reino venha para nós, do que Ele quer transmitir através de nós, Jesus. E que a gente busque conhecer da Tua palavra, conhecer da Tua verdade, Te conhecer e Te fazer conhecido mais e mais. Enche agora da Tua plenitude e do Teu amor, que se cale-se o homem e que o Senhor fale as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Mateus 4, versículo 17. Vamos entender sobre reino. E diz assim a palavra de Deus. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui Jesus está iniciando o seu ministério público. Se a gente meditar no capítulo anterior, vai falar do momento em que Jesus ele é batizado por João Batista. O céu se abre, Deus diz naquela hora, eis o meu filho em quem me comprazo. O Espírito Santo vem sobre ele. No capítulo 4, a gente vai iniciar falando do tempo que ele passou no deserto, os 40 dias. E quando a gente chega aqui no versículo 17, ele está começando o seu ministério público. E ele fala, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E por que arrependam-se? Porque esse reino dos céus está próximo. Existia diversos reinos. E existia até hoje, mas alguns reinos, e Satanás também, que institui reinos nesse mundo, muitas vezes as pessoas estão aprisionadas no reino dele. Então arrepender, mudar de vida, voltar para o plano original, esse é o sentido. Porque é chegado o reino dos céus através da vida de Jesus. Lá em Mateus 10, 7 ele diz, por onde forem, pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Você pode abrir a sua Bíblia agora, vai lá para o capítulo 10, onde vamos estar meditando. E ele diz, por onde forem, quem? Aqui ele envia os 12, mas aqui serve também para mim e para você. Por onde forem, pregue, o reino dos céus está próximo. E a gente entendendo um pouco sobre reino, sobre o que é esse reino. A palavra reino da escritura original da Bíblia, do grego, significa Basileia. E na tradução dessa palavra, ela fala de um reino que fala de realeza, de domínio. Não é um reino existente na atualidade. E o que eu quero que você entenda com isso, Jesus está falando do reino de um domínio, de uma realeza que não é existente na atualidade. Ele está falando sobre o reino dele. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus que viria ao mundo. Então ele está falando que o meu reino vem agora. Se voltem para mim. Voltem para o plano original, porque eu começo esse reino e ele vai crescer mais e mais. E quando fala também sobre isso, quando a gente entende que ele é o Messias, quando a gente entende que ele é o nosso Salvador, nós queremos viver em conformidade com esse reino dos céus. Com esse reino dos céus que vai se estabelecendo aqui na terra. Eu dou um exemplo para vocês de viver o reino dos céus com fé, certeza e confiança em meio à adversidade. E um exemplo hoje é do que acontece na China. A China é um país comunista, um país onde o presidente ele dita todas as regras, é um país absolutista, você não tem direito a voz, opinião ou vez, e lá os cristãos são altamente perseguidos. São mais de 50 mil cristãos mortos por ano lá na China. Então existe um reinado sobre aquele país. Existe um governo que estabeleceu um reinado sobre aquele país. E ele bate diretamente com o reino dos céus, com o reino de Deus. Eu estava meditando sobre isso. Lá na China também, eles pagam as pessoas para elas denunciarem se tem algum cristão perto delas, morando por perto. Então olha o nível desse reino das trevas
que está sobre aquele país. E existe isso em muitos outros países também, a perseguição que viria no final dos tempos. Mas a China, isso tem sido muito forte, muito combatido, ao ponto de que hoje, com a pandemia do coronavírus, as pessoas estão assistindo os cultos online, como nós estamos aqui agora. Mas lá, a polícia chegou nas casas e prendeu aqueles cristãos porque eles estavam assistindo os cultos online. Reino das trevas, reino de Deus, reino de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não faz os chineses pararem. O evangelho só cresce, só aumenta. O reino dos céus só cresce e aumenta lá. Eles não estão preocupados com o reino das trevas que lhe rodeia. Eles não estão preocupados com a perseguição, com a doença que os rodeia ali. Eles estão preocupados em viver o reino dos céus. Vai ter perseguição. Vai ter barreiras para viver esse reino. Mas a gente vai continuar vivendo esse reino até a volta de Jesus. Essa é a decisão que eu estou dando o exemplo dos chineses, mas que serve para mim e para você e para todas as nações. Não é o reino das trevas que vai parar a igreja, não é o reino das trevas que vai fazer a gente deixar de funcionar. Não importa se amanhã não vai ter mais nenhum culto online aqui no Brasil. Nós vamos continuar vivendo esse reino nas nossas casas, vivendo esse reino nas nossas vidas. E como Jesus fala, que venha o teu reino sobre a terra, que venha o teu reino sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a minha vida, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém! E você que crê nisso, dê aí o seu glória a Deus, deixa aí o seu aleluia, aí no nosso chat ao vivo, porque viver o reino de Deus é maravilhoso. Essa vida com Jesus era maravilhosa, não importa o que aconteça. E ainda em Mateus 10, falando sobre reino, tendo entendimento sobre isso, aqui é o momento onde ele envia os 12. Ele enviou os 12 discípulos para uma missão. E quando ele fala, por onde forem prega esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Agora no versículo 24 ele fala o seguinte, vai lá para o versículo 24, Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus fala isso aqui porque houve um momento entre as pregações que ele fazia, entre os milagres, que foi dito que ele era filho de Satanás, filho do demônio. Chamaram ele de Beelzebu, utilizaram essa linguagem. E ele dá até um exemplo, que o reino ele não vai lutar contra outro. Porque, por exemplo, ele até usa a metáfora, se eu sou filho de Beelzebu, como é que eu estou pregando um reino que vai contra o reino dele? Pelo contrário, ele é filho de Deus, e ele está trazendo o reino, que é o reino dos céus sobre a terra. E é isso que o diabo teme, é isso que ele luta, mas a igreja continua avançando. Como ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não são as portas, não é o coronavírus, não é o fato da gente estar no lar, não é o fato da gente estar online. As portas do inferno não vão vencer contra nós, não vão vencer contra a igreja. Enquanto a gente estiver aqui vivo, buscando esse reino dos céus, até o dia da volta do Senhor, a gente vai continuar avante, a gente vai continuar essa luta. E ele fala também, portanto, não tenham medo deles. Olha o que ele diz aqui no verso 26. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Através do reino de Deus, o nosso Pai ele está revelando todas as coisas para nós. E ele deixou algo que é fundamental para isso, a palavra de Deus. Os dias que vivemos, a palavra de Deus já deixava claro que isso aconteceria. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado ou conhecido. Isso serve tanto para os fatos e das profecias da terra, como das nossas vidas. A nossa vida, a gente tem sempre que se autoanalisar, você se olhar no espelho. E como é que eu me vejo? E eu já quero te lembrar, quando eu estou falando de identidade, o Senhor não te vê te condenando ou te reprimindo, ou por quem você é, ou pelo que você pode fazer. Ele simplesmente te quer. E dentro dessa relação é eu entender que o Senhor me quer. Então, eu vou querer me tornar mais parecido com o meu mestre. Como ele disse no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre é. Basta a nós, seres humanos, imperfeições, a luta do espírito e da carne,
o que atinge a nossa alma, dos pensamentos e emoções. Basta a gente todo dia querer ser mais parecido com Ele. E um dos critérios para ser parecido com Ele e para viver o reino dos céus é arrependimento. Arrependimento que é algo diário, que é algo constante, algo que a gente vive todos os dias. Então isso nos torna parecidos com o nosso Mestre. E ele continua, vai agora para o versículo 32. Mateus 10, 32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Essa palavra confessar, também do original do grego, ela fala de você dizer a mesma coisa que o outro. Ela fala de você professar a si mesmo, o adorador de alguém. Então, quando a gente confessa, é no sentido que eu estou adorando alguém, Jesus. No sentido de quando eu confesso, eu estou dizendo a mesma coisa de Jesus também. Eu estou falando sobre o amor dele, eu estou falando sobre a salvação que vem dele. Eu estou transmitindo essa mensagem ao mundo como ele fez. Então a gente confessa isso. E eu quero que vocês tenham um entendimento, porque muitas vezes o confessar a Cristo, a gente atrela isso somente a um final de culto, no momento de um apelo, e eu levantar a minha mão. Todo domingo, todo momento de apelo, eu mesmo, enquanto pastor, eu levanto a minha mão, e eu te confesso, e eu faço a oração. Eu reconheço quem Ele é. Mas entenda que confessar a Cristo, que viveu o reino dos céus, e a nossa identidade vai muito mais além do que um simples levantar a mão. E eu quero contar um testemunho para vocês de algo que eu vivi nessa semana. E que ao sair de casa, eu passei por uma situação de perseguição. Por uma situação de apontamento, sem eu menos esperar. Então, mais ou menos quinta-feira, eu estava saindo de casa. E na hora que eu estava saindo, tinha um caminhão estacionado na frente da minha garagem. E ele empatava de eu poder tirar o meu carro naquela hora. Então eu dei o sinal para o motorista: afasta só um pouco para eu tirar o meu carro. E ele fingiu que não me viu. Depois eu disse de novo: amigão, afasta só um pouquinho para me tirar o meu carro. Então ele deu uma ré com toda a força, voltou e deu uma buzinada atrás do meu carro. Imediatamente ele sobe no caminhão e começa a me esculhambar e a me criticar. E um dos comentários que ele falou muitas coisas que não vale a pena dizer aqui. Mas ele disse uma coisa, chegou a dizer para mim que eu não conheço Deus verdadeiramente. O filho do Satanás mesmo, para falar um negócio desse para mim, né? Então ele começou a falar tudo isso. E naquele momento, eu, enquanto carne, eu, enquanto ser humano, o sangue sobe para a cabeça, não tem como fugir disso. A minha vontade era subir no caminhão, e daí só Deus sabe o que ia acontecer, o que ia fazer com aquele homem. Ele era um senhor mais idoso. Mas em meio a tudo aquilo que ele declarou sobre mim, chegou até a dizer: você vive numa casa que não é sua, você não é ninguém, você não vale nada e tal, e falando. E eu fiquei besta com aquela situação. Aí a família dele sai de dentro do local do trabalho dele e começa a dizer: para com isso, cara, por que você está falando isso com o rapaz? E naquela hora, algumas palavras que eu disse para ele: eu não tenho nada contra você. O que você precisar de mim, você pode bater aqui. E o que eu quero é paz com vocês tudinho. Quando eu comecei a falar isso, a família dele ficou tendo atenção e ele se calou. Eu não tenho nada contra vocês de forma alguma. Não tenho nenhum problema com relação ao seu caminhão parado aqui. E eu quero que Deus abençoe vocês, que você tenha um bom trabalho. Aí ele chegou a dizer: mas Deus me abençoa, agora você não conhece a Deus. E qual é a reflexão que eu quero trazer com isso, igreja? O que eu quero falar sobre confessar Cristo aqui na terra? É porque depois disso, eu fui embora, eu segui o que eu tinha para fazer. E eu fui compartilhar isso com alguém da igreja. Eu estava nervoso, eu estava ainda com a cabeça cheia daquela situação, você ser pego de surpresa. E receber diversas palavras negativas na sua vida, porque é isso que o inimigo faz, por isso que ele é Satanás, o acusador, o opositor, ele vem para jogar isso na tua cabeça. Mas Jesus é mais forte. Enquanto eu orava, sabe o que foi que Jesus disse para mim? Tenha misericórdia. Essas foram as palavras que ele disse para mim: tenha misericórdia. E eu me lembrei de tudo que ele passou por mim na cruz, calado. E ele disse: tenha misericórdia. Eu falando com o irmão, sabe o que me constrangeu fortemente daquela situação? Foi porque eu soube que aquele homem, ele era da igreja. Ele é um cristão como eu e você. Ele era da igreja
E não sei o que se passa na vida dele, mas no momento que ele se levanta, que fala todas aquelas palavras, sem motivo, sem ver nem para quê. A Bíblia diz que maldito aquele que toca no ungido de Deus. E eu também sou pastor, mas eu não preciso ficar me aproveitando de cargos ou coisa do tipo, porque eu sou um servo e eu sirvo ao meu mestre. Mas quando eu vi toda aquela situação, e eu me lembrei que aquele homem era da igreja. Se ele era da igreja, ele estava vendo a Bíblia. O pastor deve pregar algo para ele. Eu não sei se ele está ouvindo, se está entrando no coração dele. Mas eu me lembrei dessa passagem falando sobre reino, sobre confessar Cristo na terra. E é só para você lembrar que confessar Cristo na terra não é só no momento que eu levanto a mão. É no meu dia a dia. No que eu estou transmitindo às pessoas à minha volta. Qual o exemplo que eu estou transmitindo para as pessoas à minha volta? A minha boca tem sido para abençoar ou para amaldiçoar? As minhas atitudes estão sendo semelhantes ao meu mestre? Porque ele falou, ao discípulo cabe ser como é o seu mestre. Eu tenho confessado Cristo nas minhas atitudes diárias. Eu deixo essa reflexão, igreja, para a gente meditar. Porque muitas vezes a gente levanta a mão e confessa Cristo, mas a gente nega Ele nas pequenas coisas. Lembre-se que o oculto vai ser revelado. Que aquilo que está escondido vai vir às claras. Seja a palavra de Deus e as promessas que Ele nos revela, seja no dia do juízo. Porque virá o dia do juízo também. Então viver o reino dos céus é você entender que nós caminhamos com Ele, nós queremos ser como Ele é. Nós queremos fazer o que Ele fez também. E buscar nos aperfeiçoar, nos transformar, deixar Ele nos moldar. Como eu digo, não é quem você é e nem o que você pode fazer. Ele simplesmente te quer, Ele simplesmente te chama. E quando a gente se permite essa relação, Ele vai nos moldando e nos transformando. É por isso que Jesus ele deixou uma oração para mim e para você fazer. Lá em Mateus 6, Ele fez aquela oração do Pai Nosso. Lembra da oração do Pai Nosso? E olha o que Ele diz aqui no verso 10, Mateus 6:10. Mateus 6:10 Ele diz o seguinte: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Jesus fala, venha o teu reino, assim na terra como nos céus, quando Ele nos ensina essa oração e Ele pede para que a gente declare isso, Ele está dizendo o quê? Vamos estar em oração e pedir que o reino dele se estabeleça, se confirme, que a vontade do céu se confirme aqui na terra. Mas para que isso também se confirma, nós precisamos ter a postura correta. Nós precisamos ter a postura de igreja, a postura de cristão. Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, ser como o nosso mestre é, para que o reino se expanda e venha sobre essa terra. Ele nos chama para isso também, é importante a gente entender isso. E ele também falou muitas vezes por parábolas, para explicar o que era o reino. Olha o que diz lá em Mateus 13:45. Mateus 13:45. Ele vai comparar o reino dos céus a uma pérola preciosa. Vamos ler juntos. Mateus 13:45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu quero lembrar algo para as mulheres que nos assistem. As pérolas preciosas, joias, aquilo que você usa, que enaltece muito mais ainda a beleza que Deus te deu. A gente utiliza aquilo, isso é valioso, isso é precioso para nós. Isso dá um brilho. E aqui fala que o reino dos céus ele é semelhante a uma pérola. A pérola é algo precioso. É algo raro também. Se a gente for ver uma pérola do fundo do mar, que vem lá da ostra, isso é algo raro. E é algo que custa um alto valor. Mas ele fala que o reino é semelhante a essas pérolas. E que aquela pessoa ela vendeu tudo para ter essa pérola. Isso quer nos lembrar várias coisas. E o que eu quero te lembrar é estar com essa pérola. Estar aliançado com Deus. Estar com o Senhor. Isso tem mais valor do que qualquer coisa que a gente possa querer conquistar aqui. Estamos num período de quarentena. O que você vai poder conquistar de forma direta hoje? Está difícil. Quem é empresário está difícil. Quem tem loja, quem é servidor público, enfim, tudo está parado. Então, a pérola de maior valor que nós temos que ter um entendimento e relembrar agora é o reino dos céus. É a salvação. É entender quem Jesus é, o que Ele fez por nós e que Ele quer que a gente siga o seu legado, siga o seu exemplo.
ele também deu outro exemplo do que é o reino dos céus. Vai lá agora para o versículo 47. Ele diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Lembra do pescador que joga rede e vem todo tipo de peixe? Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. O que ele está querendo nos ensinar sobre uma rede e um mar? O reino dos céus ele vai se estabelecendo através da igreja na terra. Vai vir todo tipo de peixe. Vai vir todo tipo de gente. Vai vir N situações sobre aquela rede, sobre aquela palavra lançada, sobre aquele reino. Mas ele também deixa algo que também simboliza do juízo. Imagine que você vai comprar, saindo do exemplo de peixe, mais uma bandeja de ovos. Quando tem ovo estragado, o que você faz? Joga fora. Você fica com o que é bom. Você vai comprar 10 peixes. Se tiver um estragado, você joga fora. Então aqui ele também quer lembrar que quando chegar aquele grande dia, ele vai querer saber dos peixes bons. É entender que nesse momento, enquanto a gente pode levar esse reino, ele não quer saber o quanto você é um peixe estragado. Ele quer que você venha e deixe ele te transformar num peixe bom. Mas vai chegar uma hora que somente os peixes bons eles vão seguir nessa rede. E eu estou te alertando sobre isso, igreja. É para você estar preparado. Venha como estás. Ele chama pelo teu nome. Não é quem você é o que você pode fazer. Ele simplesmente te quer. Mas na hora que a gente entra nessa rede, que é o reino de Deus, ele nos transforma e faz um peixe melhor. E assim a gente persevera até o dia da volta dele. Isso também é um sinal de reino. Então, como estamos vivendo o reino de Deus nas nossas vidas? Faça essa pergunta para você mesmo. Estamos confessando Jesus com as nossas vidas? O que é mais precioso para você? O que é mais precioso para mim? O que é mais precioso para nós hoje? Em meio a esse tempo de quarentena, em meio a esse tempo que a gente vive, eu vi uma matéria no site UOL, você pode pesquisar aí na internet, que desde quando começou o período da quarentena, mais de 15 mil túmulos foram comprados. Túmulos em cemitério, as pessoas estão comprando túmulos, deixando lá, estocando. E o que eu quero trazer de reflexão com isso é, as pessoas estão mais preocupadas de como vão morrer, sobre como vão passar a eternidade. Estão mais preocupadas se o meu túmulo vai ser bonito, grande, florido, etc., do que como é que eu vou passar a minha eternidade, se é num lugar de bênção, num lugar de maldição, se é no céu ou se é no inferno. Então, como nós estamos vivendo esse reino dos céus aqui na terra? O que está sendo mais precioso para a minha vida? O que está sendo mais precioso no teu dia a dia? No meu dia a dia? Porque a gente está com tempo livre para meditar em diversas coisas, fazer diversas coisas. Mas entenda, o teu tempo com Ele, o teu tempo que tu vai estabelecer o reino, isso é o mais precioso sempre. Você vai ter tempo para estar na internet, assistir filmes, séries, estar com a sua família, fazer diversas coisas. Mas o tempo que você reserva para estar no reino de Deus, com Ele, no secreto, ou com a sua família, vivendo aquele reino no teu lar, isso é o que há de mais precioso. E quando a gente vive isso, a gente não se preocupa com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, Deus já está lá no amanhã. A gente não tem que se preocupar, Ele já está lá. A gente procura viver esse dia de cada vez. E dedicar nossas vidas um dia de cada vez. Para estar com Ele. Para glorificar Ele. Nos grandes e nos pequenos detalhes. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí. Deixe sua mensagem aí de aleluia. Diga comigo agora, repita essas palavras. Jesus, Tu és precioso para mim. A Tua palavra, ela é preciosa para mim. Viver o Teu reino é o que há de mais precioso para a minha vida. É isso que eu declaro. Em nome de Jesus, amém. Então a gente entender sobre reino, que o reino dele está em todo lugar, que o reino dele avança e se espalha. O reino dele nos transforma e ele nos chama. E falando sobre rede ao mar, eu quero lembrar vocês sobre a vida de um personagem bíblico, de um apóstolo, um discípulo chamado Pedro. Você já deve ter ouvido falar, meditado sobre ele. E olha o que é curioso também sobre a vida de Pedro.
E agora eu quero que você entenda algo sobre identidade cristã. Eu já trouxe um panorama sobre o que é reino, mas sobre a identidade que nós devemos ter. E o nosso nome, ele tem todo um significado para a gente viver essa identidade e viver o reino. Pedro, o nome dele original do hebraico, era Simeão. E do grego, Simão. Ele era um pescador. Ele era uma pessoa que tinha uma educação limitada. Ele tinha suas limitações. Mas olha o que acontece. Abra sua Bíblia em João 1, versículo 42. João 1, versículo 42. Nessa passagem, relata no Evangelho de João um momento de encontro de Jesus e Pedro. E diz assim, ó. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefás, que significa Pedro. Então todo mundo conhece Pedro por Pedro, mas aqui eu já dei 3 nomes diferentes que têm um paralelo, de acordo com a língua da época. Mas aqui Jesus o chama de Cefás, e Cefás é que significa rocha, a pedra, e que aí nos lembramos do Pedro que a gente ensina, e que nas versões mais atuais a gente medita. E olha o que é interessante, ele diz: Você é Simão, filho de João. Então como é que ele poderia conhecer a Pedro? Como ele poderia conhecer quem Pedro era? É a gente entender que Deus, ele nos conhece desde a eternidade, desde a criação, desde o princípio de tudo. Como fala em Romanos, ele já nos predestinou como filhos, para que a gente desperte, para que a gente viva esse reino, para que a gente conheça a nossa real identidade, para que a gente volte ao plano original de Deus, como filhos e filhas. Lá em Isaías 45, quando eu falo que ele te chama pelo nome, e ele está te chamando agora, diz assim: Darei a você os tesouros, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Olha o que ele está dizendo, que o convoca pelo nome. Então ele conhece quem ele está convocando. E lá em Jeremias 1,5 diz: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separarei e o designei como profeta às nações. Então aqui fala de um período anterior, onde ele já nos convocou pelo nome, onde ele já nos designou algo. A questão principal, igreja, se chama o livre-arbítrio que nós temos. Eu quero viver o que Deus designou e projetou para a minha vida? Você tem essa opção. Ou eu quero viver simplesmente o que eu quiser? Você também tem essa opção. A diferença é, as duas escolhas vão te levar a caminhos diferentes. E a destinos diferentes também. E eu preciso lembrar você, é destino de salvação, é destino de condenação. É importante você entender isso. Nunca haverá atalhos, nunca haverá um caminho no meio. Jesus ainda diz que a porta é estreita. Então imagina que a porta é estreita, não vai dar para você passar nessa porta cheia de bagagem. Não, mas eu quero ir, mas eu quero levar isso. Isso é precioso para mim, isso foi importante para mim. Ei, deixa a bagagem para trás e passa por essa porta. O caminho continua estreito, mas ele nos chama pelo o nosso nome. E eu quero te lembrar de como foi que ele chamou Pedro. Olha o momento que Jesus se encontra com Pedro. E abra sua Bíblia lá em Lucas 5, a partir do versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aqui está falando que ele estava perto de um local, e grande multidão vinha até ele para ouvir a palavra de Deus. Eu quero até aproveitar para testemunhar, eu tive a oportunidade de fazer uma live da nossa igreja com a faculdade Unic. E, gente, isso é uma coisa também, é inédita, essas coisas é difícil de acontecer. A gente já tem um trabalho de evangelismo lá na Unic toda quarta. Toda quarta a gente está lá pregando o evangelho do reino, levando essa mensagem. Mas a gente fez essa live, mais de 200 pessoas assistiram. E foi transmitido uma mensagem, foi levado algo do reino de Deus para elas. Foi mostrado para elas sobre quem Jesus é. E o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque a gente busca nos condenar, Satanás vem nos condenar, a gente olha para os nossos pecados, nossos vícios, aquilo que nos prende, e eu reforço e relembro para você, a cruz é maior do que isso. Jesus, ele é maior do que isso. Jesus é maior do que aquilo que você sofreu no passado, ou que possa estar sofrendo, ou que você se condena. A cruz é maior do que tudo isso, porque a cruz te gera salvação, restauração pela tua vida. E ele te chama pelo nome agora.
E olha como foi na vida de Pedro. Versículo 1. Eu falei que ele estava sentado e muitos buscavam ele para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que era Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Ele procurou um local para começar a sua pregação. Um local de um barco, um local onde o vento passaria e levaria a mensagem a mais pessoas. Jesus, pela sua inteligência e que conhecia de ciência e de ambiente, ele faz isso. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ele pregou e deu uma ordem para eles irem pescar em outro lugar. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu a quem está dizendo, vou lançar as redes? Veja que nesse momento Pedro, Simão, ele está dizendo, ele está reconhecendo quem ele é. Ele diz: mestre, pelas tuas palavras eu lançarei a rede. Pedro, ele também está falando algo aqui que serve de exemplo para nós. Não é pela nossa força, o nosso conhecimento, mas pela palavra de Deus, pelo que Deus direciona para a gente. E quando fala aqui, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar. Era peixe demais, gente, era benção demais naquela hora. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha a lição que ele nos dá. Ele reconheceu quem Jesus era. Mestre, pela tua palavra eu vou lançar. Quando Jesus se aproxima, ele se prostra. Aí ele está reconhecendo também o seu pecado, o seu erro. Olha a importância disso. Eu sou um homem pecador, afaste-se de mim. Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconhece quem Deus é, quem Jesus é naquela hora. Ele reconhece o seu pecado. Mas Jesus se afasta dele. Jesus renega ele. Lá em João 6, Jesus diz: jamais rejeitarei quem vier até mim. Ele jamais vai te rejeitar, independente do que você esteja passando ou enfrentando. Ele diz: venha, eu te chamo pelo nome. Eu chamei Pedro, a rocha, e eu te chamo pelo seu nome também. Antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu já tinha um plano para você. Eu o convoquei pelo nome, para que você viva esse reino de Deus nos céus e agora. Esse é o tempo, meu irmão e minha irmã. Esse é o tempo, igreja. Mas ele responde: pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus, olha o que Jesus respondeu para ele: não tenha medo. Ele mandou ele se afastar. Jesus diz: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Jesus não olhou para ele e não diz: não tenha medo, seu safado. Ele começou a apontar os pecados dele, começou a criticar ele e falar de todo o mal que havia nele. Não, ele diz: não tenha medo. Agora eu vou te dar um propósito. Agora eu estou te chamando pelo nome. Agora eu vou te fazer viver uma vida diferente. Eu vou te trazer para o plano original que eu te fiz. Por isso que tu é a rocha. Você agora vai pescar homens. E no versículo 11 diz, e então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Muitas vezes a gente quer seguir a Jesus carregando coisas do passado ainda. Ei, deixa tudo isso para trás. Deixa tudo que te prende para seguir a Ele. Se Ele te chama, e Ele te chama agora, não importa como é que você veio até esse encontro com Ele. Como foi na vida de Pedro, Ele não está te olhando e te acusando. Ele te diz: e agora eu vou te fazer pescador de homens. De agora eu vou te dar um novo propósito de vida. De agora em diante você vai viver uma nova vida. Você vai viver uma vida que é estabelecida pelo reino de Deus. Você vai viver uma vida com propósito. Uma vida que não te prende mais nas trevas, mas que te ilumina, que te guia e que te leva para a salvação. Essa é a vida que Jesus tem para você todos os dias. Creia, essa é a vida que Ele tem, essa é a vida que Ele te chama. Então Pedro, se você imaginar, você achar que é muito pecador, você achar que está muito ruim para poder seguir a Jesus, Pedro foi aquele que negou, que mentiu, que fugiu na dificuldade.
Pedro não confiou na promessa de Jesus no momento da vida dele. Pedro, ele dormiu enquanto devia estar orando. Pedro, ele lutou com as próprias mãos quando ele puxa a espada. Quando Jesus disse que não é de espada, é pela palavra. Então imagine tudo que Pedro já causou naquele tempo, como seguidor de Jesus e antes de ser seguidor. Mas ele não desistiu dele, porque ele não desiste de você também. Ele não desiste de mim, ele continua nos chamando. E sabe qual é o grande segredo de Pedro para a gente guardar no nosso coração? É porque Pedro aprendeu a ser perdoado por Jesus. Ele aprendeu o valor do perdão, de perdoar e ser perdoado. Lá em Lucas 22 ele diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui era o momento que ele negou ele 3 vezes, que a profecia do galo lá, que ia cantar 3 vezes, se cumpre. E ele saiu e ele chorou amargamente. Isso lembra de arrependimento. Nem todo choro é arrependimento, tem choro que é remorso. Porque quando a gente se arrepende, a gente luta para não fazer de novo. Mas as lágrimas, esse sentimento ruim que vem, que o Espírito Santo nos incomoda sobre algo que entristece a ele, a gente se arrepende. Então essa foi a diferença na vida de Pedro. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: afaste de mim porque sou pecador. Ele reconheceu, ele também estava ali no momento de arrependimento. Jesus chama ele, assim como está agora. E é por isso que ele não desistiu de Pedro. E fez dele aquele que continuaria aquela obra que ele começou. Ele continuou o legado dos discípulos e gerou milhões e milhões de discípulos. E gerou a mim, e gerou a você. Porque Pedro não desistiu, porque Pedro não parou. Porque Pedro não deu ouvido às acusações de Satanás, mas deu ouvido ao que Deus falou sobre ele. E como ele chamou ele pelo nome, como ele nos chama agora também. Essa semana eu vivi algo interessante. Eu me encontrei com uma pessoa da minha infância que eu particularmente nunca tive nem muito contato. Essa pessoa me encontra nas redes sociais, começa a falar comigo e me manda uma foto. E ela me mandou uma foto que tem eu, meu pai e ela do lado, a gente criança, a gente indo para a praia. E a minha casa lá em Beberi para a praia é 4 quilômetros. E na foto tá eu e meu pai e essa moça do lado. E eu e meu pai, a gente está descalço. E ele tá até com a prancha na mão. E quando eu vi aquela foto, é como se viesse várias lembranças na minha memória. E eu e meu pai indo descalço e ela tava de chinela. Porque meu pai, ele era um homem que ele poderia ter N defeitos. Mas ele tinha um coração puro. Ele entendeu o valor do perdão nos seus últimos momentos de vida. Ele aprendeu a pedir perdão e a ser perdoado nos seus últimos momentos de vida. E ele também me ensinava algo, mesmo criança, mesmo descalço, mas ele me ensinava a importância também de ser homem, de aguentar as caminhadas que tem na vida. Aquilo trouxe um significado para quando eu tinha naquela época, talvez 5, 6 anos, e para a época que eu estou hoje. Porque eu enfrentei toda essa caminhada, eu perdi ele cedo. Eu passei por muitas coisas, mas ele me ensinou a continua caminhando. Não importa como você está, continua caminhando. A gente vai chegar lá. Era 4 quilômetros de caminhada e 4 para voltar, descalço, no sol quente. Mas ele dizia, continua caminhando. Assim é a vida, meu filho, continua caminhando. Assim, Jesus está falando para mim e para você, continua caminhando. Não importa a corona, não é corona que vai te fazer parar. Não é esse momento que vai te fazer parar. Não é esse tempo que vai te fazer parar. Continua caminhando, porque o reino dos céus veio sobre a tua vida. O reino de Deus, ele veio sobre a tua vida. E quando eu falo que ele chama pelo nome, meu nome é Dilermando, eu achava estranho esse nome. Mas por que esse nome? Não deu tempo de perguntar a meus pais, eles faleceram. Eu queria entender de onde saiu isso. Mas sabe, você pesquisar o seu significado do seu nome vai fazer toda a diferença para o seu propósito de vida. Pedro foi a rocha é algo firme. Quando ele entendeu o propósito e ele continuou o legado de Jesus, nada mais parou aquele homem. E na teologia a gente estuda que ele morreu também crucificado numa cruz, de cabeça para baixo. Então quando ele entendeu o propósito dele, ele foi até o fiel, ele foi rocha. Ele não parou. Quando eu fui ver o significado do meu nome, ele significa uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, uma pessoa que é leal, uma pessoa que é sincera, que é boa de pontaria. E eu comecei a visualizar essas características em mim. E em meio a tantos erros e tantas falhas, que eu continuo a lutar até hoje, Deus, ele vê algo diferente em mim. Deus, ele vê uma pessoa que eu posso acertar, como o meu nome significa.
Aquele que é bom de pontaria. Então, se eu sou bom de pontaria, eu vou conseguir acertar em algum momento. E o que eu quero acertar hoje com a palavra de Deus é o seu coração, a sua vida. Para lembrar o que Ele fez por você. Para lembrar que Ele nos chama, Ele não nos olha por quem a gente é, pelo que a gente faz. Mas Ele simplesmente nos chama, Ele simplesmente nos quer por perto. Ele simplesmente nos chama para estar perto com Ele. Às vezes a gente acha que Deus é como aquela brincadeira de esfria e esquenta. Não, vou para cá, Ele está dizendo para ir para cá porque vai esquentar. Não, agora eu vou para cá porque vai esfriar. Não. Ele deixa as coisas bem reveladas para nós, na sua palavra. Ele deixa as coisas bem abertas. Ele também não é como aquele coelho que entra no buraco e some, não. Ele está disponível 24 horas por você, pelo Espírito Santo. Por isso que a gente ora, por isso que a gente busca Ele, por isso que a gente vive esse reino. E Pedro, eu encerro a minha mensagem de hoje lembrando que ele também alertou sobre esse tempo. Ele alertou sobre o final dos tempos. Ele alertou sobre o que a gente enfrenta hoje. Lá em 1 Pedro 4, versículo 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Olha o conselho que Pedro nos deu. Dediquem-se à oração. O fim dos tempos está próximo. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Ele manda a gente amar com sinceridade. A gente perdoar com sinceridade. A gente conviver com sinceridade. Tu está nesse ambiente na tua casa esses dias para tu aprender o que é amor familiar. O que é derramar amor familiar. O que é ver tua mãe na correria do dia a dia, lavando prato, ajeitando a casa, isso, aquilo, e tu ter o coração de ajudar ela. Ajudar teu pai de alguma forma no lar. Tu poder ser exemplo de alguma forma. Então ame com sinceridade, porque isso perdoa os pecados. Pedro disse isso aqui. Sejam hospitaleiros, sem reclamação. Murmuração é coisa de Satanás. Repreender agora qualquer espírito de murmuração e de reclamação sobre a sua vida. Na sua vida você vai declarar, é a alegria que vem do Senhor sobre você, é a esperança. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A cada um de nós, o dom que nós recebemos, se é cantar, se é pregar, se é servir, se é ajudar, se é fazer uma boa comida, não importa. Faça isso com amor pelas pessoas. Faça isso como uma forma de manifestar esse reino de Deus. Faça isso como uma forma de revelar a identidade que Deus revelou para você. A identidade de filho. A identidade que Ele te dá um nome com um propósito. A identidade que Ele te chama, que Ele te tira do lamaçal do pecado e te traz para a luz, para te levar para viver uma vida diferente. Foi para isso que Ele nos chamou. E existe um costume em alguns países que as crianças, elas pegam um punhado de açúcar na mão e elas colocam embaixo do travesseiro. E a mãe chega para aquela criança e ela pergunta: meu filhinho, minha filhinha, por que você está botando esse açúcar debaixo do travesseiro? É para que eu tenha sonhos mais doces. A criança responde. Então, na pureza da criança, o que você tem que botar embaixo do teu travesseiro? O que vai te fazer sonhos mais doces? É o amor de Deus por você. Porque a palavra de Deus fala em João 4,10 que Ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho para morrer por nós. Não fomos nós que amamos Ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós nos amamos. Por isso que nós nos sujeitamos. Por isso que nós decidimos viver esse reino dos céus aqui na terra. Por isso que nós queremos esses sonhos doces. E quais esses sonhos doces, como as crianças fazem? É o sonho de estar a eternidade com Ele. De viver com Ele para sempre. Porque foi por isso que Jesus veio ao mundo. Foi por isso que Ele deu a vida por mim e por você. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Viva a vida eterna que tem para você. Viva o chamado que Deus tem para você. Deixe para trás toda a bagagem e venha como estás, porque nessa noite Ele te chama pelo teu nome. Amém? Você crê nisso? Então glorifica o nome de Deus, aplauda o nome de Jesus nessa hora. E eu quero te convidar agora para a gente louvar e adorar a Ele. Por tudo que Ele fez, por quem Ele é e pelo que Ele há de fazer. Vamos adorar a Deus juntos, vamos fazer uma oração de fé juntos agora. Vamos celebrar ao nosso Senhor Jesus. Nós estamos no nosso último momento de culto.
Essa canção é para lembrar que tudo que nós fizermos, todos os nossos atos, os nossos pensamentos, que a gente possa se lembrar dele, possa se lembrar que a glória é para ele, que a glória é dele. Que a gente não precisa buscar reconhecimento de homens, mas buscar o reconhecimento de Deus. Que a gente seja conhecido de Deus e temido pelo mal, porque a nossa luz é mais forte. Por isso te louvamos, Jesus. Por isso que entramos no Santo dos Santos. Porque o véu se rasgou. Porque o grito foi dado, está consumado. Isso abriu a porta para chegarmos até a Ti e estarmos contigo, Pai. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, encobre o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Jesus. Estar contigo, viver contigo. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, encobre o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Deus nos chama nessa noite para voltar ao plano original dele, ao plano de sermos seus filhos. E essa canção ela fala: a gente não precisa de reconhecimento humano do mundo. Se Deus te reconhece, se Deus sabe quem você é, isso te basta, a graça dele te basta. Porque a palavra dele fala, ele nos chama pelo nome. E ele não nos olha como muitos acham ou pensam. Deus está condenando, Deus está vendo os meus defeitos. Ei, Deus ele te olha com um olhar de amor, ao ponto de dar o seu próprio filho por você. Deus ele te olha com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, dizendo: vem. Imagine Jesus na cruz, olhando para nós agora, e ele dizendo: foi por você. Está consumado, foi por você. Aqui estou de braços abertos a te esperar, porque eu fiz isso por você. Por isso a nossa glória, o reconhecimento é do nosso Pai, é pelo que Jesus fez por nós. Se você crê nisso no seu coração, se você crê no que Cristo fez por você, se você acredita que isso foi por você e que isso não foi em vão, eu te convido a fazer essa oração de fé comigo agora. Te convido a declarar essas palavras de fé comigo agora. Bota a tua mão no teu coração aí, onde tu estiver, e só repita comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que tu é o meu Senhor, que tu é o meu Salvador. Eu reconheço que tu deu a vida na cruz por mim, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te convido a entrar na minha casa, na minha vida, e a fazer o que o Senhor tiver que fazer, para eu viver conforme a tua vontade. Eu renego toda a obra do inimigo sobre a minha vida, porque minha vida é tua, a minha vida é para ti, é para te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aplauda o nome de Jesus onde você estiver aí, glorifique o nome dele. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana de paz, na presença dele. Não se esqueça do que você declarou hoje, do que você confessou hoje. Ele é o Senhor da tua vida. Se você fez isso pela primeira vez, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, @PazQuixeramobim. Queremos te conhecer, queremos nos conectar com você. Que a graça e a paz esteja com você por onde você for, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o vegão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar.
És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele ruge neste lugar.